Sábado, dia 31 de julho, dia de Supertaça e dia de voltarmos também ao Mercado Flash. Antes de mais, queria pedir desculpas pela minha ausência ontem, mas os efeitos da vacina ainda se estão a sentir. Não? Está a mexer demasiado e por isso não podia falhar mais um dia. Sem mais demoras, vamos começar então a falar do mercado num episódio que quase podia ser considerado um especial Benfica. Isto porquê? Porque os encarnados estão muito ativos, não só no que toca a saídas como a entradas, e continuam envolvidos numa novela. Mas já lá vamos. Hoje temos de começar o dia, ou o episódio, a falar de Yaremchuk, o avançado que vai mesmo ser reforço do Benfica. Já tínhamos aqui falado do avançado ucraniano, que também interessava a Roma, e pelo qual o Ghent pedia 15 milhões de euros. Na altura, tínhamos dito que esse valor teria afastado os encarnados, mas afinal parece que não foi bem assim. O Benfica conseguiu antecipar-se à concorrência e vai mesmo pagar os 15 milhões de euros pelo avançado de 25 anos, que até já está em Lisboa e pode ser apresentado já nos próximos dias. Claro, tudo isto vai ter uma espécie de efeito dominó, mas também já lá vamos. Para aqueles que não conhecem Yaremchuk, é bom falarmos um pouco também sobre ele. Um avançado que em janeiro também tinha sido associado a um clube português, no caso ao Sporting. Era a alternativa, ou o plano B, caso... Mas o Sporting preferiu o Paulinho, né? Atenção. A contratação do Paulinho ao Sporting Braga falhasse. Não sei se foi boa escolha ou não, né? Só o futuro dirá. Falamos de um jogador que foi formado no Dinamo Kiev e que jogou no Ghent durante 4 épocas, nos belgas, que mais uma vez, e o futebol belga está a ser um exemplo nesse sentido, mais uma vez um clube belga faz dinheiro com o jogador. O Yaremchuk na altura custou apenas 2 milhões de euros ao Ghent, e agora vai ser por 15 milhões, e fez 152 jogos e marcou 61 golos, portanto rendimento desportivo e agora económico. O avançado ucraniano esteve com a seleção no Euro 2020, é um avançado forte fisicamente, tem mais de 1,90m, marca muitos golos, como já podem ver, já afirmei, não é? E vem dar mais uma solução ao ataque encarnado. E quando falamos em mais uma, temos mesmo de olhar para as opções que Jorge Jesus tem nessa altura para o ataque. E era isso que eu me estava a referir na questão do efeito dominó. Então vamos aos nomes. Yaremchuk, não é? É o mais recente, que se junta a uma lista que já conta com Gonçalo Ramos, Luca Waldschmidt, Rodrigo Pinho, Seferovic, Carlos Vinícius e Darwin Núñez. Portanto, são vários nomes para o ataque. 7. E lá está, o tal efeito dominó. Já tínhamos dito que o Benfica quer deixar sair Carlos Vinícius em definitivo. Já se falou aqui de uma proposta do Nice e de outro clube que agora não me recordo. Mas tudo indica que sejam 2 os avançados a deixar a luz. E para já, o nome de Darwin Núñez é aquele que surge no mercado. Isto porque, segundo o jornal A Bola, o Benfica recebeu uma proposta pelo avançado uruguaio. Essa proposta veio do Brighton, que já na época passada andou ali um bocado na corrida com o Benfica para a contratação do Darwin Núñez e que agora terá oferecido 30 milhões de euros aos encarnados pelo avançado de 22 anos que o Benfica então contratou na época passada ao Almeria por 24 milhões de euros. Portanto, aqui uma diferença de 6 milhões de euros. Mano, tipo, é isto, tipo... Olha, se o Benfica não vai usar o Darwin mesmo... Comprou por 20, se vender por 30 já dá lucro, né? Agora só no futuro é que depois via-se se tinha sido ou não tinha sido bem jogado. Acho que o Darwin tem um potencial do caralho, amigos, sabem? O problema é também, tipo, tem que ser a aposta. Se não for a aposta também, já há aqueles jogadores que, né, falta o carinho. Psicologicamente pode ser, neste momento, aqui, o entrave maior naquilo que é... Porque capacidade eu acho que ele já demonstrou e não há ninguém que não consiga ver isso. Agora, é muito novo ainda, né? Os encarnados rejeitaram esta proposta, no entanto, mas estão abertos a negociar a venda do Darwin Núñez por um valor perto dos 40 milhões de euros. Isto porque Jorge Jesus ainda acredita no potencial do jovem, que esta pré-época nem sequer treinou, não é? Está lesionado ainda e nem sequer vai jogar nos primeiros jogos do campeonato e da Liga dos Campeões. E também porque, para além do alto investimento, esses tais 24 milhões de euros que falámos aqui há pouco, que o Benfica pagou ao Almeria, o Benfica também tem que dar 20% de uma mais-valia de uma futura transferência ao clube espanhol. Portanto, o mercado está mesmo agitado para os lados do Benfica, que, recorde-se, para além de ter o arranque do campeonato, tem a estreia no play-off da Liga dos Campeões, marcada já para 4 de agosto. Portanto, os encarnados aqui a arrumarem a casa ou a desarrumarem, depende do ponto de vista, não é? Agora o Yaremchuk chega ainda sem nenhuma saída no que toca ao ataque, portanto, neste momento é um bocado uma casa desarrumada. Está a ficar muita gente para uma casa. Mas vamos ver que novidades é que nos trazem na luz no sentido do ataque. Eu sei que já falamos aqui um bom bocado sobre o Benfica, já vamos aqui em 4 minutos de podcast, mas temos de continuar na luz. Isto porque o tal efeito dominó também pode surgir na lateral esquerda. E porquê? Porque o jornal A Bola também noticiou o interesse do Shakhtar na contratação de Grimaldo. E embora os valores tenham estado abaixo dos 20 milhões de euros exigidos pelo Benfica,
supostamente os ucranianos terão feito uma proposta a rondar os 12 milhões de euros, ou seja, 8 milhões abaixo. Os encarnados estão a precaver-se para a eventual saída de Espanhol, que também interessa a Lazio, num clube e num campeonato que seria mais do agrado do lateral espanhol. Para o lugar de Grimaldo, o Benfica identificou o brasileiro Wendel como alternativa. O jogador de 28 anos Pois, está bem. está há várias épocas na Bundesliga, não é o Wendel que jogou no Sporting, é um lateral esquerdo que já soma quase 200 jogos na Bundesliga, mais de 200 pelo Bayer Leverkusen, mas O Wendel que jogou no Sporting tem a ver com isso? o valor de mercado é acessível, isto se compararmos aos 20 milhões de euros que o Benfica pede por Grimaldo. Caso o espanhol saia, Mano, este aqui também era um lateral esquerdo que prometia para caralho. Entretanto, foi-se, né? Foi apagando a chama nesse sentido. Mas, de toda a maneira, poderia ser muito interessante. o Benfica está atento ao caso de Wendel, que está avaliado em 6,5 milhões de euros e tem apenas mais um ano de contrato com o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, portanto, aqui uma espécie de troca. Se sair o Grimaldo, já há uma alternativa. Geralmente é assim que funcionam as coisas, não é? O Gil Problemas Dias com teria sido lesões. contratado para esse posto, mas talvez não seja essa a alternativa. E também saiu o Nuno Tavares, não é? Por isso é preciso mais uma opção caso saia o Grimaldo. Para encerrarmos o tema Benfica, vamos então à nossa novela do mercado. Acabaram por afetar o negócio com o Santos. Entendi. Quem esclareceu tudo isto foi o consultor de mercado do Santos, Sérgio Canosi, em declarações à Sky Sport, que contou que o Benfica fez uma proposta que não foi aceite, mas que podia ter sido, caso os encarnados apresentassem uma contraproposta. Portanto, uma coisa um bocado lógica, não é? O Benfica fez uma proposta, eles rejeitaram. Veio a Juventus, fez uma proposta, eles aceitaram. O problema foi a crise diretiva no Benfica. O Benfica não fez outra proposta. Se deram 10 milhões e não aceitaram, mas se derem mais 15, se calhar vamos aceitar, não é? Se derem mais 15, pois. Terá sido mais ou menos esta a ideia do Sérgio Canosi. Algo que não aconteceu, por causa e agora estou a citar, muitos problemas relacionados Sim, era mais um avançado. com a direção do Benfica. Isto são as palavras do Sérgio Canosi, então à Sky Sport. Não, o Santos aceitou, o Caio é que não. Mas isso era conversa aí da imprensa portuguesa, cinza. Aqui estamos a falar do próprio gajo do Santos, né, a falar, né, que temos que acreditar mais do que a comunicação social portuguesa. Né? Acho que não é preciso fazer um desenho. Aquilo que o gajo do Santos diz, à partida, tem mais valor do que a comunicação social portuguesa inventa. Então, o Benfica fez uma proposta que foi rejeitada e depois o Benfica não fez contraproposta. É isso. Diretor do mercado do Santos refere-se à situação de Luís Filipe Vieira e acrescenta ainda que, por causa disso, o Santos optou por negociar apenas com a Juventus, um clube que interessava ao Caio Jorge, um campeonato que também interessava ao Caio Jorge e que tudo indica que vai ser o próximo clube do avançado. Mas isso é outra coisa, Miguel. Mas isso já estás a mudar a conversa para outra coisa. Brasileiro. Segundo o Sérgio Canosi, os italianos devem pagar 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos. Porquê? Porque lá está aquela questão da saída a custo zero. Não se veio a confirmar porque aquela cláusula foi acionada e o Caio Jorge tem contrato então até 2023. Por isso não sai a custo zero. Não vai para o Benfica, vai para a Juventus, mas só à volta dos 15 milhões de euros. O Canosi admite que o Santos queria mais, mas que a situação pandémica tem um efeito no mercado e então por 15 milhões de euros aceitam vender o Caio Jorge à Juventus. Agora, deixamos finalmente o Benfica. Segundo a imprensa nacional, o avançado de 23 anos vai ser cedido à equipa famalicense sem opção de compra, voltando a ser emprestado depois de ter rodado no Gil Vicente na segunda metade da época passada, com 5 golos apontados em 15 encontros. As boas exibições ao serviço da equipa de Barcelos fizeram com que Ruben Amorim o quisesse ver na pré-época, mas Pedro Marques teve algum azar e acabou por só fazer um jogo Teve lesionado, mano. uma vez que se lesionou. Sem se conseguir mostrar ao treinador do Leonino, vai para o Famalicão, que viu também sair Anderson Oliveira, já tínhamos falado aqui dele, o Ivo Vieira já tinha confirmado, e este sábado o Beijing Goan da China também confirmou que o Anderson Oliveira, o avançado brasileiro que esteve no Famalicão várias épocas, deixou o Famalicão para arrumar à China e então o substituto será Pedro Marques, emprestado pelo Sporting. Ainda na Primeira Liga, destaque para duas notícias. A primeira é da contratação de Francisco Geraldes por parte do Estoril Praia. Como já aqui tínhamos falado no podcast, aliás foi uma notícia 0-0, o médio deixou o Rio Ave para assinar pelos Canarinhos para as próximas 2 temporadas. O médio de 26 anos vai alinhar pelo quarto clube diferente na Primeira Liga, depois de passagens pelo Moreirense, pelo Rio Ave e pelo Sporting. Beijinho Goan. Claro, onde foi formado. Ainda sobre esta contratação, importa dizer que o Rio Ave ficou com metade do passe de Francisco Geraldes. Está na moda.
Olha, amigos, o Francisco Geraldo é isso, né? Tipo, o Rio Ave desceu para a segunda, o Francisco fica na primeira com o Estoril. Poderia ficar muito perfeitamente no Rio Ave para ajudar o Rio Ave a subir. Eu acho que o Francisco não se importaria nada disso, né? Mas assim, tem a oportunidade aqui de vir para o Estoril. Sei lá, o ordenado dos Francisco não deveria ser nada levezinho, deveria ser dos jogadores mais bem pagos do plantel. E assim o liberta um bocadinho ali né, financeiramente do Rio Ave e o Estoril, uma equipa que está na primeira divisão, a contratar aqui um jogador que a mim parece bastante interessante para este nível, é bastante interessante. E acho que o Francisco pode fazer uma boa época no Estoril. É ficar ali em casa, ele mora para ali, fica a jogar em casa. No Marítimo, destaque para a renovação de Joel Taga com os madeirenses, o avançado camaronês, O Geraldo está com 35 anos. que já vai para a quinta época ao serviço do Marítimo. Ele na altura chegou emprestado pelo Cruzeiro, depois acabou por ficar em definitivo e agora renovou até 2024. Ele A única coisa que me admira é o Porto ainda não ter contratado o Joel. tinha contrato com os insulares até O Porto tem um fetiche por jogadores do Marítimo, né? Brincadeira. 2022. Mas ele não é mau jogador, né? Fora de tangas, ele não é mau jogador. Fechar o mercado nacional, destaque também para a contratação de Aziz por parte do Rio Ave. O avançado que na época passada foi destaque ao serviço do Estoril Praia é mais um reforço de peso para a equipa de Luís Freire, que no ataque também já contratou o Pedro Mendes. Os moldes de negócio não são totalmente claros, mas sabemos que o avançado foi emprestado pelo Vitória até a final da época. Estará aqui no ar uma possível cláusula de compra, falou-se algo a rondar 1 milhão de euros, mas para já nada se sabe nesse sentido. O Aziz pode ser um bom reforço para o Rio Ave, não? Possível cláusula de compra, falou-se algo a rondar 1 milhão de euros, mas para já nada se sabe nesse sentido. Porque já se vinha a falar nos últimos dias e porque o mercado português às vezes consegue nos surpreender pela negativa, temos de nos despedir de Ryan Gold. O médio escocês foi o grande destaque do Farense na época passada. Mas surpresa da surpresa, né? Falava-se numa continuidade, ou possível continuidade, na Primeira Liga. O nome do Braga foi muitas vezes associado ao médio escocês, que depois de não ter conseguido evitar a descida do Farense, apesar de ter apontado 9 golos em 34 jogos pelos algarvios, vai deixar Portugal. Ryan Gold não foi convocado pelo selecionador escocês. O Ryan Gold, na altura tinha-se falado que ele acabava o contrato, mas o Farense entende que tem mais um ano de contrato, sendo que o Sporting detém 50% de uma futura venda, portanto, aqui ainda por esclarecer este ponto, mas o certo é que o Ryan Gold deixa então o futebol português depois de uma excelente temporada. Aliás, no 0-0 nós damos notas a todos os jogadores em todos os jogos da Primeira Liga e este ano também vamos ter novidades nesse sentido. E o Ryan Gold foi simplesmente o segundo jogador mais pontuado, só ficou atrás do Coates e não foi por muito, portanto dá para ver o impacto que ele teve no Farense. Fantástico, amigos. Pena perdemos o Gaudio para a América, né? Porque os bons jogadores não se querem na América, né? Daí, é isso. Apesar de ter sido um dos grandes destaques da época 2020-2021, Ryan Gold diz então adeus ao futebol português, onde chegou em 2014 e 2015 para representar o Sport, na altura com o rótulo de Mini Messi. E mesmo para fechar, deixo duas notas que envolveram mesmo muitas notas. O Arsenal reforçou a defesa com a contratação de Ben White, central inglês que foi destaque do Leeds United na época de subida à Premier League e que esta temporada 2019, não. Será que deste Arsenal acertou? 2020-2021, já estava aqui a trocar as épocas. Voltou ao Brighton, onde fez 39 jogos. O internacional inglês esteve mesmo no Euro 2020, embora não tenha jogado. Mas fez o Arsenal abrir os cordões à bolsa, com os Gunners a pagarem 60 milhões de euros pelo defesa de 23 anos, portanto um valor muito alto, mas para reforçar uma posição que o Arsenal precisava mesmo de reforçar já há muitos anos. Mas eles de facto, não é? Dinheiro eles têm, mas muitas vezes não sabem onde usar. Mas lá está, este Ben White de facto é um jogador inglês, amigos, é jovem, tem um potencial do caraças. Agora se o jogador vale 60 milhões, voltamos à mesma história, mas não vale 60 milhões. Mas aqui o Arsenal não está a pagar só pelo que ele vale, é aquilo que eu digo, amigos. Se eles chegarem lá com uma proposta de 20 ou 30, que provavelmente era aquilo que ele valeria, aos olhos de nós todos. Uma excelente contratação na Premier League e no Aston Villa, que anunciou hoje o princípio de acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação de Leon Bailey. O extremo jamaicano vai deixar o clube alemão, onde esteve nas últimas 4 épocas e meia, e aos 23 anos vai rumar à Premier League com o Aston Villa, que ainda pode perder. Caralho, o Leon Bailey, chato, no Aston Villa. Mais um reforço aí para a malta do FIFA no UT. Pace é sinal de qualidade.
Grealish para o Manchester City, mas que tem vindo a apresentar nomes interessantes neste mercado de transferências. E é com esta excelente contratação por parte do Aston Villa que nos despedimos por hoje. Já sabe, no 0-0 pode seguir a supertaça entre o Sporting e o Sporting Braga e pode também já ouvir o novo podcast dedicado à Fantasy, chama-se Mundo Fantasy e já está disponível em todas as... Equipa de meio da tabela a gastar 30 milhões no Bailey. Lá está, João. É isso, amigos. É isso que vocês têm que perceber. Tipo, e o jogador vale isso. Este Bailey, se calhar, até justifica claramente os 30 milhões. Vai. A única coisa que é estranhar é tipo uma equipa de meio da tabela. Estranhaste, não é? Estranhar porque estamos a falar do Aston Villa. Estamos a falar de uma equipa da Premier League. E 30 milhões para eles é pinners. Como diz o Jesus. Tem vindo a apresentar nomes interessantes neste mercado de transferências. E é com esta excelente contratação por parte do Aston Villa que nos despedimos por hoje. Já sabe. Aqui a cena não é a questão do Bailey valer ou não valer, né? É a questão de ser uma equipa de segunda, né? Segunda linha do futebol inglês. Tendo em conta aquilo que é a realidade na luta por títulos em Inglaterra. Ter este tipo de capacidade.